O tratamento, doutor... Como é que podemos encaixar aqui? Começando primeiro pelas medidas gerais, Bem, farmacológico. Temos por preferência sempre o não farmacológico, né? Depois é que vamos para o farmacológico. Sim. Vamos lá ver. O tratamento vai estar guiado em função da apresentação dos sinais e sintomas e das complicações que esta doença pode apresentar. Quais são essas complicações que normalmente essa doença pode apresentar? As crises vasoclusivas, não é? O síndrome torácico agudo, não é? Temos também aqui o sequestro esplênico, ok? Que é, portanto, o baço, ou portanto, a necrose, não é? Necrose não, tem um termo exato para o baço, depois ele vai... O infarto, ok? O infarto esplênico. Este termo, não é? É uma das complicações também. Este paciente pode ter também infarto hepático, ok? Portanto, o fígado também, exatamente, pode também ter um infarto. Este paciente pode ter o piaprismo, ok? E uma coisa que muita gente não sabe, eu por vezes até brinco com os meus alunos também, pacientes com anemia falciforme têm um grande risco de acidente vascular cerebral, ictus, em idades pediátricas, ok? E é bom que deixemos isso bem claro, porque nós estamos aqui a dizer que muitas das vezes esses pacientes vêm de zonas rurais, em que não têm o discernimento necessário e podem, se calhar, não é, colocar hipóteses de outras coisas. Mas é justamente por isso, ok? O paciente pediátrico pode ter acidente vascular cerebral, pode ter ictus, ok? Então, o nosso tratamento vai estar guiado justamente, ok, em evitar, ok, o surgimento destas complicações. Primeiro. Depois, quando estiverem instaladas essas complicações, amenizar, ok? Para depois não podermos ter as piores, não é? Em que seria a morte, ok? Então, para prevenir, o que é que nós fazemos? Este paciente tem de ter um acompanhamento médico frequente, ok? Infelizmente, nós aqui, a nível dos países desenvolvidos, há uma coisa que se chama o teste do pezinho, não é? O paciente, ao nascer, não é? Tira-se ali uma amostra de sangue e se consegue identificar já o tipo de hemoglobina que ele tem. Se a partir dali dá-se conta que este paciente tem anemia falciforme, começa-se a fazer um bom acompanhamento deste paciente, não é? Se fosse para nós aqui, seria o médico geral integral, não é? Em que a partir dali ele sabe as necessidades que este paciente tem, não é? Ele vai passando orientações à família, do que ele pode ou não fazer, não é? Em que tipo de climas ele pode estar, quais são os eventos que podem precipitar as crises, que daqui a pouco nós vamos falar, e a família poderia participar ali de alguma forma como agentes de mudança. Quando nós não temos isso, infelizmente nós vamos estar sempre na segunda etapa deste processo. Vamos receber estes pacientes ao nível do banco de urgência. Já com as crises. Já com as crises, que são mais frequentes as crises vasoclusivas. Para o caso das crises vasoclusivas, é importante destacar que existem eventos que podem precipitar estas crises. Os extremos climáticos, muito calor ou muito frio, a desidratação, ok? Importante. Muito importante isso. Infecções, ok? O exercício físico extenuante, ok? Também pode precipitar estas crises. Então, quando um paciente chegar por meio das crises agudas, né? Portanto, aqui destacar as crises vasoclusivas, então a nossa terapêutica vai estar um bocadinho virada em função de qual foi o evento que desencadeou isso. Mas como é muito frequente a desidratação, não é? Este paciente requer uma hidratação. Até porque na fisiopatologia nós já destacamos ali a questão da viscosidade, da formação de trombos, não é? A hidratação pode ajudar, de certa maneira, neste ponto. Outro problema que estes pacientes lidam é a questão das dores. São muito intensas, doutor. São dores, de facto, muito intensas. E como é que nós combatemos essa dor? Através daqueles princípios que nós sabemos da analgesia, não é? Começamos sempre com anti-inflamatórios não esteroideus, não é? Ali, ibuprofeno, diclofenac, ketorolaco, não? Enfim, fármacos anti-inflamatórios ou anti-inflamatórios não esteroideus. Começamos primeiro com eles. Podem ser em monodoses, não? Apenas anti-inflamatórios não esteroideus. Mas sucede que, por vezes, essas dores são bastante intensas. Então, quando essas dores são bastante intensas, há necessidade de fazer o quê? De combinar. Combinamos anti-inflamatórios não esteroideus com opioides. E os livros relatam muito bem a combinação de anti-inflamatórios não esteroideus com, portanto, um dos opioides que é a codeína. Ali preparados de paracetamol com codeína e que tem dado muitos bons resultados. Outra questão importante quando esse paciente tem as crises vasoclusivas é a questão da antibiótico-terapia empírica.
Porque esses pacientes têm um grande risco de infecções, ok? Este grande risco de infecções pode ser prevenido justamente através da antibiótico-terapia empírica. E os manuais têm alguns livros, sobretudo este do Hospital de John Hopkins, fala da questão da penicilina V, vulgarmente conhecida como OSPEN, não é? A fenoximetilpenicilina. Exato. Tem tido muito bons resultados na prevenção das infecções para esses pacientes, não? Porque depois tem a questão do síndrome torácico agudo, que vai ser a combinação de dor, infiltrados pulmonares, tosse, alguma dispneia, não é? Pode ser muito facilmente prevenida nestes casos. Só para dizer também, não é? Acho que estou a falar demasiado. Não, está perfeito, Gelson, está perfeito. Não, mas é que quando falamos desse assunto dá uma certa emoção, doutor. É mesmo para falar sobre isso. Dá uma certa emoção. Sério. Então, é importante fazer esta questão da prevenção, porque uma outra complicação também são as próprias infecções, ok? As infecções são uma complicação também ali à espreita desses pacientes. Outra questão também muito importante ali que se deve fazer é a questão da trombólise, não é? Como nós sabemos que esses pacientes, estas hemácias deformadas têm a tendência de agrupar-se e chegando em vasos de menor calibre, não é? Podem ali formar um trombo e obstruir a circulação, então faz-se a trombólise, não é? Muitas das vezes para isso utiliza-se a AT-plase, não é? Mas, como nós sabemos aqui a nossa realidade, temos de remediar. Estamos em Angola. Exatamente, nós podemos utilizar a aspirina, não é? Exato, a aspirina em baixas doses pode ser usada para prevenir estes casos, não é? Agora, lá noutra realidade, eles têm alguns fármacos já, heparina de baixo peso molecular, muito boa, desenvolvida já graças aos logos da engenharia genética, não relacionada com risco de hemorragias e que tem sido usada para estes casos também. Agora, há um fármaco muito bom, não é? Mas muitas das vezes por causa de desconhecimento nós não temos estado a usá-lo, não é? Que é a hidroxiureia, não é? Ok. A hidroxiureia é um logro, não é? Apesar de que também já existem outros um bocadinho mais modernos, mas a hidroxiureia é um logro que veio para amenizar de alguma forma, não é? A vida destes pacientes. Muitas das vezes o que acontece? O paciente tem as crises, vai para o hospital, conseguimos estabilizar, fazer analgesia, não é? Muitas das vezes até orientamos também em casa como é que eles podem fazer, mas depois de um tempo ele volta de novo, não é? Ele volta de novo porque teve novamente essas crises e felizmente temos ali um fármaco que pode ajudar, que é a hidroxiureia. O que a hidroxiureia faz? Nós estávamos a dizer no princípio, a hemoglobina fetal, o que ela tem, doutor? Uma alta afinidade ao oxigênio. A hidroxiureia aumenta os níveis de hemoglobina fetal. Então, como se relaciona, ok? O aparecimento das crises, a elevação, ok? De hemácias deformadas. Sim. Então nós damos a hidroxiureia, não é? Para justamente aumentar os níveis de hemoglobina fetal. Ok? Agora, existem outros procedimentos que também podem ser usados, como a hemotransfusão, ok? Há um outro procedimento que se chama exsanguíneo transfusão, que também pode ser efetuada nestes casos, mas eu creio que estou falando de mais. Não, Gelson, está perfeito. Passar a palavra para o seu doutor. Não, o objetivo do podcast é fundamentalmente que o nosso convidado fique à vontade para debruçar sobre o assunto. Gelson, não te sintas intimidado. Tá bem. É mesmo, o objetivo é esse, é beber do Gelson, é esclarecer os nossos ouvintes sobre a relevância desse tema, o quão é importante desenvolver a cultura. Exatamente. Porque é uma doença muito frequente. Muito frequente. E destacar aqui, doutor, que ainda do ponto de vista terapêutica, a hemotransfusão também é um dos pilares, mas a hemotransfusão vai estar direcionada para aqueles casos em que o paciente, não é? Todo o protocolo da anemia, o paciente chega e ao fazer o hemograma, damos conta que a hemoglobina está ali, muito abaixo, não? É aquele paciente completamente pálido. Vamos fazer ali a correlação entre a clínica e os exames complementares, não é? E se de facto tiver critério, não é, para a hemotransfusão, vamos fazê-lo. Mas muitas das vezes também é usada a hemotransfusão para pacientes que vão submeter, portanto, a uma cirurgia, não é? Para aqueles pacientes que têm crises, por exemplo, de priapismo, não é? Com mais de, portanto, 4 horas, não é? de evolução, de ser usada a hemotransfusão, ou aquele paciente em que uma semana, por exemplo, teve de 3 a 4 internamentos, a hemotransfusão ali pode ser, portanto, um procedimento a ser realizado. Exatamente. Agora, não menos importante, doutor, falávamos ainda da questão do tratamento, mas ver ali a questão do tratamento preventivo, não é? Exatamente. Destacar a vacinação. A vacinação, exatamente, a vacinação é um pilar importantíssimo, ok?
É sobretudo aqui para a nossa realidade, para a pentavalente e a pneumo, ok? Tem grande relevância para estes pacientes, justamente para aquilo que eu disse anteriormente, o síndrome torácico agudo, ok? E estes pacientes, portanto, com anemia falciforme, têm também uma relação direta, não é? Ou uma certa sensibilidade para infecções por estes agentes, ok? Tem uma certa vulnerabilidade, ok? Exatamente. Porque então, evitar a infecção também. Exatamente. Destacar aqui a vacinação, não é? Para evitarmos males maiores. Mas sim,